para a elevação da alma de nossos queridos pais, avós e bisavós. Uma homenagem da família Frankel. A segunda porção da Torá é chamado a porção de Noé. Fala sobre o dilúvio com a construção da nova era, que Noé foi a pessoa que reconstruiu de volta ao mundo através que ele foi salvo do dilúvio. E Noé era a pessoa, como que a Torá relata ele, falando que ele é um justo íntegro, que é em sua geração. Qual que é a ideia? Que em sua geração ele foi íntegro e justo. Mas se ele estivesse na geração de Abrão, ele não ia ser considerado nada. Ou que eu posso olhar isso de uma outra maneira, de uma maneira positiva. Que em sua geração, com as pessoas não se comportando direito, ele mesmo assim conseguiu não ser influenciado deles e ele foi íntegro. Agora, se ele estivesse numa geração que havia outros justos e companheiros legais, ele ia atingir e se elevar muito mais. Se a gente tem duas maneiras como olhar uma palavra da Torá, em sua geração, interpretar isso de uma maneira positiva e negativo, se dá para olhar positivo, para que interpretar negativo? E Noé, a gente encontra que ele construiu a arca, ele se salvou, mas ele não foi atrás para trazer as pessoas para retorno a Deus. O motivo é porque ele não tinha mérito de que rezar para Deus para salvar eles. O Abrão já rezou no mérito dos gerações anteriores, mas Noé não tinha. Então, se a gente ia explicar só o lado positivo, que ele era um íntegro, uma pessoa hoje em dia que ele quer, e ele lê a Bíblia, ele quer se igualar, o exemplo dele vai ser o Noé e falar, tá vendo, eu sou um justo, eu tô salvo, minha família tá bem, e se as outras pessoas não estão, que outra pessoa oriente eles. Íamos aprender de Noé um comportamento negativo. Desse aspecto que ele não foi atrás para trazer as pessoas a retorno a Deus, isso é um lado negativo. Por isso que explicam os comentários que por bem do Noé, a gente tem que interpretar um lado negativo, mas não que Noé era negativo. Noé era justo e íntegro. Existe uma ideia o seguinte, a gente sabe que quando Adão foi criado, ele foi criado um só. E o Talmud nos explica para mostrar que cada pessoa, quando ele nasce, ele vem um só, ele tem que ter essa ideia que por causa de mim foi criado o mundo. Ele tem que ter o orgulho próprio e saber que ele faz a diferença. Do outro lado a gente encontra que o patriarca Abrão, uma vez rezando para Deus, ele falou, eu sou pó e cinzas. Por isso que se explica que as duas ideias são certas. Tem épocas na vida que a pessoa, ele tem que se considerar como pó e cinzas. Em outras palavras, aquele lado negativo de Noé, sabendo que se ele estivesse na época de Abrão, ele ia ser um nada. Só que do outro lado, ele também tem que ter esse segundo lado, que ele foi criado um só, porque ele faz a diferença. Por causa de mim foi criado o mundo. Com isto, ele vai conseguir realmente fazer do mundo um lugar melhor e trazer a presença divina na era messiânica. Confira outras mensagens de Torá em nosso canal no YouTube. Acesse já Ardut Online. יחד שבטי ישראל, עכשיו אחדות בעם ישראל.